Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui temos o objetivo de mostrar histórias de mulheres empreendedoras que têm histórias de sucesso. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é confeiteira. Com vocês, Daiane Silva. Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, Amanda. Prazer. Sou a Daiane Silva, mais conhecida como Dai, né? Tenho 36 anos e sou confeiteira, né? Maravilha. Bom, eu conheci um pouquinho da sua história, né, Dai? A gente estava conversando antes. Mas antes da gente entrar no assunto da confeitaria, de como você começou a empreender, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história desde o início. Antes, com que você trabalhava, por que você começou a resolver empreender, como foi isso? Sim, na verdade, eu sou de Pernambuco, né? Eu sou filha de agricultores. Então, assim, o empreendedorismo, ele começou muito cedo na minha vida. Sim. Né? Eu comecei lá com 11 anos. Nossa. O meu pai, ele sofreu um acidente lá pro ano de 2000, mais ou menos. Sim. E eles trabalhavam em roça, né? E ele se aposentou, não podia mais trabalhar na roça. E aí a gente teve que empreender, né? Para dar continuidade mesmo, porque ele já não tinha condições nenhuma de trabalhar na roça. E aí a gente abriu um mercadinho, que lá no Nordeste, né, que a gente é do sertão pernambucano, Sim. a gente chama de bodega, né, não é... Nossa, não conheço a gíria. a gente chama de bodega. Então a gente abriu, né, essa bodega, Uhum. Era até de um amigo dele que cedeu o espaço, a gente comprou a mercadoria, né, colocou dentro, tudo pouco, sabe? A gente Sim. começou com pouquíssimo Era o mesmo. que tinha. Isso. Aí a gente foi empreendendo, eu estudava, né, ia pra escola de manhã, quando eu chegava meio-dia eu ia pra lá, ficava pra ele almoçar e descansar também um pouco. E eu precisava ajudar o meu pai com 11 anos porque ele é analfabeto, né, não sabia ler, não sabia escrever, Sim. então ele ia precisar da minha ajuda, né, pra isso. Sim. Que bacana você tão nova, já com essa consciência Sim. de que seu pai precisava de você e conseguindo enxergar que ele não tinha essa Sim. capacidade no momento, né? Sim. O tempo foi passando, a gente mudou de espaço, precisou de um espaço maior, Ah, que legal. né? Aumentamos a mercadoria, né? E continuamos. Sim. Passando o tempo, a gente já teve condições de construir o nosso próprio espaço, que a gente comprou um terreno do lado da casa da casa da gente Sim. mesmo, construiu o espaço, aumentamos a mercadoria e compramos um carro, né? Esse carro ia nos ajudar porque lá é um povoado, Uhum. a gente precisava ir para outra cidade para fazer compra, para abastecer o mercado, porque saiu da bodeguinha, foi para um mercado, né? Sim, sim. Um mercadinho maior. Então, a gente precisava desse carro para ir fazer as compras em outra cidade. Só que aí, esse carro, no caso, a gente ia usar somente um dia da semana para fazer as compras. Sim. E para esse carro não ficar parado os outros dias, eu fazia fretes, né? Eu aprendi a dirigir com 17 anos, não tinha habilitação. Sim. Lá nessa época era bem mais tranquilo você dirigir sem habilitação, porque era povoado, sítio, no interior, sim. né? Então, para aquele carro não ficar na garagem, né, durante aqueles dias da semana, eu comecei a trabalhar com frete. É igual você pega um carro de aplicativo, né, chama Sim. particular para fazer uma viagem. As pessoas, elas me chamavam Pra levar coisas. para levar coisas, fazer viagens com Sim. elas. E aí eu comecei a ganhar dinheiro também, assim, tanto no mercado, como eu saía do mercado para fazer essas viagens. Que legal. Nossa, muito bacana. E quando foi que você veio pra São Paulo? Quando você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Então, em 20 anos, surgiu uma oportunidade de você vir pra Sim. São Paulo. Antes disso, eu já estava ali com meus 18 anos, mais ou menos. O meu irmão abriu uma clínica odontológica e me levou para trabalhar com ele. E aí foi a primeira vez que eu fui trabalhar mesmo de CLT. Uhum. Então, eu me vi num mundo, assim, muito diferente, Sim. né? Muito presa mesmo, porque eu vinha de outra realidade. E aí eu não gostei muito, foram muitas mudanças e resolvi ir embora para São Paulo. Por que São Paulo? Por algum motivo específico? Eu queria ficar um pouco mais longe. Eu não sei, eu sempre gostei muito de liberdade. Sim. Eu gostei muito de voar, sabe? De ir mais além. O meu pai não queria que eu viesse, né? Ele falou, eu Posso te dou imaginar. isso, eu te dou aquilo. Fica aqui, né? E a gente ficou ali 8 anos juntos, Sim. empreendendo. Então, ele me queria do lado dele. Sim. Né? Porque a maior realização do meu pai foi quando... Porque eu via a situação de não saber ler e escrever, é Sim. muito difícil. Sim. Mas quando eu via ele toda vez ir no banco e não poder assinar, ter que colocar o dedo, isso dali pra mim, tipo, me doía mesmo. Uhum. E aí eu ensinei a ele fazer o nome dele completo, a assinatura. Legal.
Então, quando a gente foi comprar o carro, eu tive o prazer de ver ele colocar a sua assinatura na compra desse carro. Então, isso para mim foi muito satisfatório. Sim, não, né? posso imaginar. E aí eu vim embora, né, para São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, eu já vim com o emprego certo, né? Sim. Comecei a trabalhar nessa empresa e aí para mim foi muito assustador. E era do que a empresa? Era uma empresa de confecções de roupas. Certo. E por que foi assustador? Eu me deparei com uma empresa que só tinha mulheres e mulheres onde elas realmente não tinham um respeito. Tinha realmente, assim... Tinha uma rivalidade. Rivalidade muito grande. Sim. E eu não estava acostumada com isso. Sim. Entende? Com 7 meses, o dono da empresa, ele me colocou como encarregada. Então, eu vi todas elas se revoltarem contra mim. Uma menina de 20 anos, né? Sim. E que está aqui só há 7 meses. Tinha mulheres lá há 10 anos na empresa, 5 anos, e bem mais velhas. Por que não eu, né? E tá colocando essa menina de 20 anos. Uhum. E aí eu vi elas se revoltarem contra mim e eu me vi à base de ameaças, confusões. E, tipo assim, isso pra mim era muito assustador. Não, posso imaginar. Né? Eu não estava acostumada nessa realidade. E aí, fora a correria, que é São Paulo, a correria, que já era São Paulo, Sim. não ter família, né? Eu tenho uma irmã que me apoiou no início, quando eu cheguei, ela me deu esse apoio. Eu não fui assim, não tive uma infância com ela, não fui criada, Sim. porque ela já veio muito, muito cedo aqui para São Paulo. Uhum. Mas ela me deu esse apoio, né, durante esse período. Só que depois eu já aluguei uma casa, eu fui morar sozinha. Sim. E aí eu me vi abandonando o serviço, porque eu não suportava aquilo. Eu entrei em uma depressão profunda, né? Eu sozinha. Sendo ameaçada porque eu subi de cargo numa empresa, sabe? A rivalidade feminina muito grande, sabe? Outras mulheres brigando por tudo. Sim. E eu fiquei com depressão, abandonei a empresa. Depois eu mudei de bairro e comecei em outro emprego. Aí eu fui trabalhar com um restaurante japonês, Sim. né? Que atualmente eu moro na Moca. Eu já tenho 16 anos em São Paulo. Sim. E 14 anos especificamente no bairro da Moca. Então, eu comecei a trabalhar num restaurante japonês. Uhum. Trabalhei ali nesse período, né? Aí eu já estava casada, né? Fiquei 11 anos casada e depois eu engravidei. Uhum. Depois de 5 anos eu acabei engravidando. E mesmo assim, com a minha filha, eu continuei trabalhando, né? Eu levava ela junto comigo para o trabalho. Você levava ela para o trabalho? Levava comigo para o trabalho. Nossa. Eu não tinha com quem deixar. Sim, não tinha rede Era de apoio. muito difícil, porque não tem... Meus pais ainda hoje moram lá no Nordeste, meus irmãos não têm família. Sim. Então, depois arrumei uma pessoa para cuidar da minha filha e consegui ficar trabalhando mais tranquila, né? Mas assim, muito difícil. Não, é complicado quando a gente não tem rede de apoio, né? Muito. Saí do japonês e aí eu fui trabalhar em um restaurante mexicano. Nossa. Trabalhei bastante ainda de CLT. Sim. Aí eu trabalhei num restaurante mexicano. Fiquei 4 anos trabalhando nele. Depois a gente saiu, né? Eu saí desse emprego. E foi na época que aconteceu o divórcio, né? Eu me separei. E eu me vi, assim, sozinha com a minha filha, né? E aí foi... Pelo que você estava me contando, foi literalmente um divisor de águas na sua vida, né? Foi um momento, assim, muito assustador, porque eu fiquei sozinha, né? E aí, eu não tinha mais um emprego do restaurante mexicano, só que durante o período que eu trabalhei no mexicano, eu fiz vários cursos de confeitaria. Ah, que legal. E isso, a sua filha tinha quantos anos? 4 anos. 4, pequenininha. Muito. E eu comecei a fazer os cursos de confeitaria. Falei, um dia eu posso precisar trabalhar para mim. Mas assim, largar o CLT para empreender, tava longe. Você tinha muito medo? Muito medo, muito medo. É muito comum, né? Muito. Hoje você olhando de fora, né? Olhando para trás, você acha que foi uma decisão muito positiva? Você acha que fez bastante sentido para você? Muito. Para mim, realmente foi a melhor coisa que aconteceu. De uma forma, assim, né, um pouco... Sim, conturbada. Conturbada, sim. Mas que foi a melhor coisa. Que tinha que ser daquela maneira. Sim. Porque... Não, às vezes a gente espera o momento certo, né? Que era o que você estava esperando, talvez. Momento certo. Vou fazer o curso, não vou largar a minha certeza, o que eu tenho garantido ali. Vai. Mas não existe, né? Não existe o momento certo. A minha experiência também foi bem conturbada. Eu cheguei no digital de uma forma muito conturbada. Enfim, eu também engravidei. E aí eu não podia mais trabalhar com o que eu trabalhava.
E é isso. Às vezes a gente tem medo, 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 medo. Eu tive exatamente esse sentimento. Nossa, medo do novo, né? Do incerto. novo. Mas quando você vai, arrisca e vai com medo, você vê, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz. Então, que bom que eu passei por esse problema. Hoje eu acho. Eu falo, que bom Sim. que eu passei tudo que eu passei. Que bom. A gente entende depois, Sim. né? Porque durante o processo, a gente só quer desistir mesmo. Sim. A gente Porque fala, tá meu, não sei nem o que eu tô acontecendo. fazendo aqui. Por que comigo? Uhum. São várias perguntas. Mas quando eu me vi sozinha com a minha filha e sem emprego, aí eu falei, mas eu tenho um curso de confeitaria, né? Sim. Eu tenho uma profissão. Sim. Só que aí eu não tinha dinheiro para começar essa profissão, né? Só que durante o tempo que eu passei trabalhando no restaurante mexicano, eu virei gerente, né, no restaurante. Então, assim, eu fiz amizades demais lá dentro. E na época que eu trabalhava lá, a gente juntava as latinhas, né, que o pessoal tomava a bebida, e eu vendia as latinhas e dividia o dinheiro com os funcionários. Sim. Eu nunca entrei nessa divisão. Uhum. Eu dividia entre eles. Sim. E aí, um certo dia, um colega meu de trabalho, ex-colega, porque eu já não trabalhava mais, ele chegou lá em casa e aí ele falou assim, eu vendi o dinheiro das latinhas das últimas que tinham lá e eu trouxe para você. Nossa, que bacana. Isso. Então, era R$350 que eu tinha para empreender. E tinha que dar certo. Sim. Não tinha outra saída. Eu peguei esses R$350, fui fazer panfletos, fiz a logo, panfleto. Isso há 6 anos atrás, né? Há 6 anos atrás. Mudei as redes sociais, né? Que eu tinha um perfil pessoal, coloquei profissional. Passei nas ruas, panfletando de casa em casa. Era panfletando de casa em casa. E aí eu comecei a procurar grupos, né, no Facebook, grupos do bairro, para poder fazer a divulgação. Sim. E aí comecei a fazer postagens lá, divulgando. Eu não tinha encomendas. Sim. Mas aí o que eu fazia? Eu pegava aqueles isopor e decorava os isopor. E tirava foto e postava. Então, para todo mundo, eu tava fazendo bolo, né? Só que aí eu precisava movimentar o meu perfil, né? Sim. E aí eu comecei a fazer isso. Só que, tipo assim, o início é muito difícil. Muito difícil. Eu pegava 2 bolos por semana. Nossa. Pra mim era muito pouco. Sim. E eu não tava conseguindo pagar aluguel, já não tava conseguindo só isso dali. Então eu saí, falei, eu vou arrumar um freelance, né? Consegui arrumar um freelance numa pizzaria, lá mesmo. Comecei na cozinha, depois fui pro salão. E aí, com o dinheiro dos bolos e do freelance da pizzaria, eu ia conseguindo. Só que aí entrou a pandemia. Nossa, teve a pandemia. Chegou 2020, entrou a pandemia e aí tudo fechou. Eu lembro disso. Tudo fechou, a pizzaria do meu freelance acabou. E aí eu me vi desesperada, porque começou a ter, ali no final de fevereiro, começou a vir umas encomendas. De festa. Aí eu falei, é aqui que eu vou começar a crescer. Sim. As pessoas estão começando a me conhecer no bairro. Só que aí eu recebo as mensagens de cancelamento. Porque fechou tudo. Fechou tudo, as pessoas tinham medo de pedir, chegar em casa, tava todo aquilo de higienizar tudo, né? Era aquela loucura. Chegava qualquer coisa, álcool, passar. E não tinha mais festa? Não tinha mais festa, ninguém queria comemorar, era só quem tava dentro de casa, né? Era aquela loucura. Então foi passando ali março, abril, fui me virando. E aí quando chegou no mês de maio, que ia chegar Dia das Mães, que é um evento, e também a gente já tava ali um pouquinho acostumado, a gente já se viu num momento de tem que comemorar. Sim. Sabe? Seja com 2, 3, 4 pessoas que tem em casa, as pessoas falam, a gente tem que comemorar, a gente não pode deixar de comemorar. Não vai deixar de viver. Sim. Porque não tinha previsão para aquilo acabar. Entende? E aí as pessoas já começaram a comprar, já começaram a comemorar. E aí eu fiz um cardápio diferenciado, né? Adaptado, fazer bolos menores para atender somente, às vezes tem só pai, mãe e o filho, 3 pessoas. Sim. Então, eu já fiz um cardápio diferenciado para atender essas 3 pessoas. E aí, eu comecei a fazer divulgação. E aí, eu fiz uma promoção muito louca na internet. Sem pensar, sem fazer cálculo, sem nada. Eu só fiz. Eu falei assim, o pessoal vai... Eles, tipo assim, você tem que... Era forçando mesmo as pessoas provarem o meu bolo. Sim, a conhecer seu trabalho. Então, vai ter que comprar. Fiz essa promoção, saiu um monte de pedido. Eu falei, agora eu não dou conta. Né? Eu me vi num momento assim, eu não sei pra que eu fiz isso, agora eu não vou dar conta. E aí foi assim, muito, muito pedido. No Dia das Mães, assim, eu tava entregando os bolos, o pessoal vai pegar o bolo na minha casa, né? Eles retiram. Eu me vi numa situação assim, pra mim foi um sonho aquele dia. Sim. Eu não esqueço nunca. Eu entregando os bolos, tendo contato, aquele primeiro contato com várias pessoas, com vários clientes.
E dali pra cá eu fiquei muito conhecida, assim, no bairro. Sim. E não parei mais. Continuei trabalhando. Só que aí eu precisava movimentar muito a rede social, Uhum. né? Mas eu era muito tímida. Tinha muita vergonha de fazer vídeo. Então, a minha filha, eu falei assim, quando você coloca uma criança, Sim. ali chama mais atenção, Uhum. né? E aí eu comecei a colocar minha filha lá pra fazer uns vídeos, fazendo bolo, gravando, Uhum. sabe? E aí foi indo e eu fui perdendo a timidez e fui aparecendo também nos vídeos. Sim. Só que aí eu comecei a perceber que eu precisava mostrar a minha vida, que as pessoas Sim. precisavam, antes de comprar meu bolo, elas tinham que Saber quem é comprar ali você. a minha história Sim. mesmo. Nossa, E aí exatamente, é isso. Antes de comprar o meu bolo, elas iam comprar a minha história. E aí eu comecei a mostrar a minha vida, porque assim, hoje em dia muita gente acaba não mostrando tudo, né, Sim. nas redes sociais, só a parte boa. Uhum. Eu mostrava todos os perrengues que eu passava, né, e que passei por vários. E foi aí, durante esses perrengues que eu tava passando, que eu recebi muito apoio e muita ajuda, Sim. né. E aí eu comecei a filmar tudo e a mostrar. Eu sempre trabalhei de domingo a domingo, trabalho até hoje, de domingo a domingo, né. Eu sempre tive um contato com o cliente muito humanizado, muito. Acho que, não sei se por ser nordestina, que quando você vai no Nordeste, você tem aquele acolhimento, né? As Sim. pessoas entram aqui, vamos tomar um café, Sim. já coloca a pessoa pra dentro de casa. Aqui em São Paulo, você não vai colocar ninguém dentro assim da sua É casa. mais difícil, É sim. bem mais difícil. Então, mas eu tinha esse contato muito humanizado com o cliente, de conversar, sempre de ouvir muito ele. Não era aquela coisa tão formal, Uhum. de, o que você quer, o seu pedido, passa aqui, acabou, Tchau, tchau, tchau. obrigada. Uhum. Não. A gente tinha uma conversa, eu queria entender. E aí eles me contavam, a minha filha, ela gosta disso. Era uma história para ser colocada ali no bolo, sabe? Sim. E aí depois eu fui vendo e eu fui recebendo mensagens, os feedbacks, que só me fizeram, assim, me motivar a continuar. Eu falei, eu tô no caminho certo. Não, né? sem dúvida. Você me falou duas coisas que eu fiquei impressionada, que é isso. As pessoas, antes de comprar o seu produto, elas precisam comprar a sua história, saber quem é você. Sim. Porque é muito difícil produto por produto, né? É Sim. muito mais fácil você vender quando tem ali uma pessoa por trás. Porque Sim. ser humano quer ter contato com outro ser humano, é super Quer. normal. Muito. E isso, dos seus bolos contam histórias. Sim. Não é simplesmente, Não vou é. fazer aqui um tema X E colocar, tchau, não. obrigada. Quantos bolos, assim, a gente criou, realmente, colocou um pouquinho de cada coisa que a pessoa queria para colocar naquele bolo. Tem história em todos eles. Sim. Então, isso para mim foi muito, muito incrível. E assim, a gente tem esse problema, ser humano, de, às vezes, não acreditar muito na gente, né? Sim. E a gente sempre se diminuir. Não tem jeito, a gente tem isso. Tinha clientes que falavam assim, Dai, eu que vou retirar o bolo hoje, porque sempre quem vai é meu marido, mas hoje eu quero ir pra te conhecer. Ai, que bacana. Aí eu falava assim, mas, a mulher, sabe, pra que ela quer me conhecer? Tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou só a Dai confeiteira que faço o bolo e ela vai sair da casa dela pra vir aqui me conhecer, pra me dar um abraço. Sim. Então, assim, a minha história, sabe? Sim, o meu se dia a conectava com dia ela. se Exatamente. conectou muito com ela. Já vi vários clientes chegar na porta da minha casa, conversar comigo, falar, Dai, você é uma inspiração pra mim. Ai, que bacana. Clientes que já choraram. Sim. E falar, desabafar, você é uma inspiração pra mim. E, tipo assim, eu adoro seguir você, os seus bolos, tudo. Então, assim, aí eu falei assim, eu tô no caminho certo. Não, sem dúvida. E você mostrando não só o lado bom, que todo mundo mostra, Sim. né? Que a vida é a coisa mais linda na internet. E a Sim. gente sabe que não é. Que todo mundo tem Não problema, é. todo mundo tem perrengue. Todo mundo tem. Você mostrar esse outro lado que existe, Uhum. eu acho que gera uma conexão muito grande. Porque Muito é isso, grande. a pessoa que tá te assistindo fala, nossa, ela passa pelo mesmo que eu. Sim. Então, gera uma proximidade mesmo sem te Muito conhecer grande. pessoalmente. E aí acontece isso. Posso ir aí te conhecer? Posso ir te conhecer. Sim. Quero conhecer você. Então, quando eu comecei a empreender, eu morava numa casa muito pequena. Uhum. Muito pequena mesmo, assim. Eu não tinha espaço nenhum pra Sim. nada, nem pra receber uma pessoa. Era muito pequena. Sim. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer acontecer aqui, Uhum. né? Então, assim, eu tinha tudo pra dar errado. E eu acredito muito na constância. De tudo que você for fazer, você tem que ter constância. Se você não tem constância, você não sai do lugar. Sim. É você não desistir. Entende? Exato. Em tudo que você vai fazer. Principalmente empreender. Porque as pessoas acham que vão acontecer da noite para o dia.
E não é. Sim, e as pessoas acham que você ser dono é mais fácil. É mais fácil. E não é, né? Não, porque quando eu falo assim, eu trabalho em casa, vida boa, trabalho em casa. Sim. E não é bem assim. Não, você tem Não você tem que fazer tudo, né? Você tem que buscar Tudo. o cliente, você tem que fazer o seu marketing que você faz nas suas redes sociais. Sim. Você tem que pensar em tudo, você tem que fazer, no seu caso ali, o produto, né? O bolo, produto, o doce, compras, Sim. tudo. É muita coisa. E aí eu também sou mãe. Sim. E sou mãe solo. E ela tá aqui, a fofa, lindíssima. E sou mãe solo. Então, assim, é muita correria. Sim. É tudo eu. Né? É escola, é passeio, você tem que dar atenção. Quantas vezes eu vi a minha filha me cobrando, né? Mamãe, será que você tá de folga hoje? Será que você pode pegar uma folga hoje pra gente brincar? Né? Sim. E assim, eu tive um momento da vida que eu não poderia ter folga, sabe? Eu precisava aproveitar aquela oportunidade para poder mudar a realidade minha e da minha filha. Porque eu me vi, eu não aceitava o lugar que eu estava. Nunca aceitei em ver a minha filha daquele jeito. Sim. Então, eu falei, eu vou trabalhar para sair daqui. E eu consegui, trabalhei, a gente conseguiu mudar de casa. E aí eu falei, ufa, deu uma respirada. Agora a gente tá numa casa melhor, Sim. né? Agora a gente vai ter conforto. Eu vou trabalhar também no conforto, no meu espaço. A minha filha vai ter o conforto dela. Sim. Só que aí, passar 2 meses, aí veio mais uma provação na minha vida. E aí eu recebi uma notificação onde eu precisava parar de trabalhar naquele mesmo dia. Porque eu tinha alugado a casa residencial. E eu trabalhando lá, ele estava como se eu estivesse usando a casa que era residencial para comercial. Sim, tem isso. Só que tinha um detalhe que eu não tinha nada industrial. Uhum. Até hoje eu não tenho. É uma batedeira normal. Uhum. Eu faço os bolos num forno normal, convencional. Sim. Então eu não tenho nada industrial, nada de empresa. E aí começou uma batalha, né? Porque aí eu fiquei desesperada. Se eu paro naquele momento de fazer bolo, como que eu vou sobreviver? O que eu vou fazer da minha vida? Sim. E se você parasse, como você estaria hoje, né? Como que eu estaria hoje? Porque tem o lado, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim. Obviamente, você, né, tem uma demanda de tempo maior, é reduzido o seu tempo, mas você tá do lado da sua filha. Tô do lado da minha filha. Você consegue, eu não sei, acompanhar, não sei se na cidade já acompanha em festinha, mas você consegue estar ali, levar no médico, né? Sim. Tá ali no dia a dia. E isso não tem preço. Não tem preço. Tem preço. Essa foi a melhor parte, porque acompanhar ela, né? O crescimento dela e tudo, não ficar longe de tudo isso. E eu participei de tudo. E aí a gente criou, tanto que eu e a minha filha, a gente tem uma conexão muito forte de passar tudo isso juntas, né? E a gente sempre se conectou muito. E aí eu tive que parar de trabalhar, aí é onde entra a questão dos clientes. Eu ter feito muita amizade, do atendimento ter sido tão humanizado com eles, onde eu comentei nas redes sociais, no meu Instagram, abri mesmo meu coração e falei o que eu estava passando. Né, que eu poderia parar de trabalhar naquele momento. E aí, 3 advogadas que são clientes minhas já entraram em contato comigo, tudo querendo ajudar, né, querendo entrar no processo para me ajudar. E a gente entrou num acordo que, em vez de entrar numa briga que ia durar muito tempo, porque é assuntos que não resolvem fáceis, onde eu ia sair da casa. E aí, assim, vários clientes falaram assim, Dai, vem fazer bolo aqui na minha cozinha. Olha, é isso que eu falo. É isso. E eu fui trabalhar na casa de uma amiga, ela abriu o espaço da cozinha dela pra mim. Eu fui pra lá trabalhar, fiquei 1 ano, até me reerguer. E depois eu consegui alugar outra casa, que é a que eu estou hoje, e trabalhando nela com conforto, né? Trabalho em casa, agora eu tenho um conforto melhor. Estou morando numa casa muito melhor, onde consigo receber visitas, minhas amigas, até mesmo cliente, né? Ele poder entrar, porque eu tenho clientes lá que às vezes vão lá receber e entram mesmo, sabe? Por ter realmente esse atendimento, assim. Eles entram, espera o bolo. Então, assim, mudei totalmente a realidade daquela Dai que estava há 5 anos, 6 anos atrás, passando, assim, por muita dificuldade, onde às vezes a minha filha pedia para entrar em uma lanchonete, em alguma coisa, eu não poder entrar com ela, porque realmente não tinha condições, né, para a vida assim que a gente tem hoje. E eu falo que eu ainda continuo no processo. Sem dúvida. Só tem a crescer, daí eu tenho certeza. Com as coisas, pouquíssimo tempo, que a gente tá aqui conversando. A mentalidade que eu vi que você tem, de verdade, poucas pessoas. É pra poucos. Assim, e você falando ainda, porque eu recebo muita mensagem no Instagram, tanto do meu pessoal quanto da Fructus mesmo. Ai, quando eu tiver um celular, ou
um celular X, ou quando eu tiver um computador X. É o que você falou, eu trabalho com uma batedeira comum, eu asso no forno da minha casa. Então, não precisa ficar esperando o melhor, né? Chegar para aí você dar o primeiro passo. Não. E às vezes a gente não precisa do melhor. Os seus bolos, se o seu trabalho é maravilhoso, e você não tem o produto, né? O material, o equipamento de última geração. Não tem. E é isso. Muita gente não tem essa mentalidade de vou usar o que eu tenho e ver o que acontece. E aí, se quiser, enfim... Existe muito medo, né? Sim. O medo, ele atrapalha muito. Eu acho que o medo faz parte na vida de todo mundo. Sim, ali a gente tem. Mas você não pode deixar ele te paralisar. Então, eu nunca deixei. Eu falava, vai com esse medo mesmo. Entendeu? Vai com o olho tremendo, vai tudo. Inclusive porque você tinha um porquê, né? O seu porquê era a sua filha, era o bem-estar de vocês. Bem-estar, mudar aquela realidade. Eu falei que eu ia mudar e graças a Deus, assim, eu mudei. Então, conforme eu ia fazendo os bolos e eu ia recebendo os feedbacks, que às vezes eu passava um dia tão cansativo de fazer 18 bolos por dia, eu tava muito cansada, mas assim, quando eu deitava, que chegava um feedback, parecia assim, era um start, assim. Sim. Eu falava, eu tô no caminho certo. Então, assim, eu não tenho problemas com clientes, né? Meus clientes são todos maravilhosos, de verdade. Sempre tive essa conexão muito boa. E cada feedback que eu recebo só é uma energia. Sim, dá. Impulso. Um impulso. Exatamente. E daí, o que você acha que você pode deixar um recado, um recado mesmo, um incentivo para a pessoa que às vezes está nessa mesma situação de medo, ou por um momento conturbado, que eu estava comentando com você, que a gente recebe muito isso. Muito. Eu acho bacana a gente pontuar, porque as convidadas que vêm são sempre de nichos diferentes, então, por exemplo, nem você, eu também não tenho faculdade, tá? Então, cai muito naquele termo de, será que eu preciso ter uma faculdade para dar certo na vida? Não. Você precisa ter constância, igual você falou, ter força de vontade. O que você acha que você pode deixar de recado mesmo para as pessoas? Eu recebo muitas mensagens, né? De várias pessoas e algumas que estão querendo começar no ramo da confeitaria, como também empreender em outros nichos. E realmente é a constância. Você precisa estabelecer uma meta, o que você quer e ter constância naquilo. Porque eu vejo muita gente desistindo 1 mês, 2 meses que está empreendendo. É por isso que muitas vezes não tem sucesso. Porque ela não tem a constância, não tem a paciência. Na primeira dificuldade já desiste. Sim. E não é assim. Porque para muita gente parece que eu tô só há 1 ano, 2 anos, mas não. São 6 anos empreendendo. Então, assim, nenhum nicho que você for empreender vai ser fácil. Nenhum. Você precisa muito se esforçar. Entendeu? Você precisa realmente trabalhar duro. Todos os dias. É a constância, não tem segredo. E não ter outra opção, né? Você comentou, tinha R$350. R$350 pra fazer dar certo. E com 300, certo. Exatamente. Deu muito certo. E hoje a sua cartela de clientes é maravilhosa. Muito. E você pensa em expandir de alguma forma, Dai? Penso. Eu tenho muita cobrança, assim, das pessoas que me seguem para dar cursos, né? E aí, agora, esse ano 2025, eu vou começar a dar curso. Que legal, Dai! Nossa. Quero realmente, assim, ensinar as pessoas. Sim. E o meu curso, ele vai ser um pouco mais diferenciado, porque, assim, eu vejo muitas outras confeiteiras ensinando em escolas de confeitaria. Não, eu quero ensinar você a ganhar dinheiro da forma que eu ganho, dentro da sua casa. Com o que você tem de equipamento. Com o que você tem. Porque as pessoas, eu não vou fazer porque eu tenho que comprar um forno. Que custa caro. Porque eu tenho que comprar isso. Não, você já tem o forno na sua casa, você já tem o seu fogão. Uma batedeira hoje é o de menos, porque todo mundo tem uma batedeira em casa. Então, assim, o meu curso vai ser totalmente a minha realidade. Eu vou ensinar a pessoa a trabalhar na minha cozinha, para ela trabalhar na cozinha dela, né? Não, perfeito. E eu acho que você vai conseguir atingir um público que as outras pessoas talvez não consigam. Porque, às vezes, a pessoa tem vontade de fazer, mas não tá na minha realidade ter um equipamento industrial. Isso. Porque, né? Tem um valor mais alto. Não tá na minha realidade ter uma cozinha X específica. E eu acho que você vai conseguir atingir essas pessoas que, às vezes, têm R$200, R$300 para investir. Sim. E é o que elas têm. E elas têm a força de vontade. Porque a dificuldade que eu passei, elas já não vão passar. Exato. Né? Porque eu tive essa dificuldade. Eu fui fazer em escola. Então, assim, eu fui pra lá fazer, mas pensando, tenho que comprar um forno, tenho que comprar isso. Então, ficou aqui. Eu comprei coisas que eu nem usei.
Aí. Desnecessária. Então, a pessoa que vai fazer o curso comigo, ela já sabe o que ela precisa. Que é basicamente o que ela tem em casa. Sim. Nossa, Não muito vai legal. precisar fazer esses gastos, sabe? Sim. E vai começar. E eu falo, tem muita gente que fala, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho. Muita gente tem a dificuldade de trabalhar fora, Sim. né? Então, assim, essa é a melhor parte mesmo para poder ela trabalhar em casa. Então, esse é o meu intuito, é atingir e também mães solos. Tem muitas que me seguem. Tem muitas. Ô, Dai, eu quero até deixar aberto quando você lançar. Sim. Quero divulgar também na Fructus para as Obrigada. pessoas conhecerem. Eu Agradeço. acho que vai fazer, assim, muito sucesso de verdade. Sim. A sua mentalidade é perfeita. Depois eu quero até conversar com você Sim. sobre algumas coisas. Sim, obrigada. Eu tô de verdade impressionada. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Não agradeço sei se o espaço. Tô muito, muito feliz, assim. Muito, muito obrigada mesmo, de Imagina. coração. Se você quiser deixar o seu Instagram, a gente coloca Sim. também na tela para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Turma daqui de São Paulo, vamos comprar os bolos da Dai. Sim. Ai, eu estourei o microfone. Como que é seu arroba, Dai? É bolos? Bolos, underline, Dai, underline. Pronto, vamos deixar aqui. Tá bom. Obrigada. Eu que A agradeço. gente vai conversar depois. Sim. Podem ser que venham novidades por aí, Dai. Deus Bom, abençoe. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, compartilha e se inscreve no canal. Te vejo na próxima semana.